Olá pessoal, eu sou o professor Almir Serpa, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aula para as turmas do 8º ano com o assunto notação científica. Fica ligado aí que a gente vai entrar e vai detonar em matemática. Vem comigo, tá bom? Preste atenção agora. Aninha, vamos passar um slide para mostrar isso, pessoal. Notação científica, vem comigo. Conceito de notação científica, eu vou usar um exemplo bem real, bem atual. Plataforma da nossa Petrobras, ela em alguns pontos consegue produzir diariamente 18 mil barris por dia. Tá aí a imagem de uma delas que faz esse trabalho, tá bom? Essa é a plataforma de produção de petróleo e ela vai produzir isso diariamente, 180 mil barris. Corrigindo aí, ó, 180 mil barris. Como é que a gente pode representar isso em forma de notação científica? Bom, você que tem dúvida, a notação científica não altera o valor, ela apenas expõe o valor de uma forma diferenciada, tá bom? Olha, seguindo o slide a gente vai entender agora. O conceito de notação científica, ele está preso à representação da quantidade de barris, nesse exemplo aí, de 180 mil, por uma expressão matemática que reduz essa quantidade de algarismo. Então agora você vai imaginar que uma pessoa, por exemplo, que trabalha na administração, vai perder um monte de tempo descrevendo esse número de forma por extenso. Então eu preciso expor num relatório, por exemplo, anual, mensal, todos os números da produção diária. É imenso. Então a gente precisa usar a notação científica para justificar o quantitativo que vai ser exorbitante, tá bom? Por isso a notação científica tem um papel importante, é justamente na hora que eu vou fazer a apresentação, a discussão dos dados, as informações, lá no jornal, por exemplo. Jornal que você assiste diariamente, os números são colocados em forma de notação científica para facilitar, senão iria encher a tela de zeros. Presta atenção, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês sobre a definição de notação científica. Como que nós colocamos e apresentamos para vocês a notação? É um número escrito em notação científica, ele vai representar isso. O número escrito na notação, ele é da seguinte forma: A, qualquer número, né? Podia ser um X, B, qualquer letra aí, mas a gente vai representar por A. A vezes 10 elevado a B, ele é a expressão reduzida do valor imenso em notação científica a partir desse expoente inteiro, e que pertença ao intervalo em A tem que estar maior ou igual a 1 e menor que 10. Professor, não entendi. Como é que esse número vai estar? Ora, vamos para a prática que você vai entender mais facilmente. Lembre-se, notação científica, ela precisa expor o número entre maior que 1 e menor que 10, tá? Tem que ser, essa é a regra. Não esquece. Vamos ao nosso exemplo? Preste atenção aí, ó. Eu tenho um exemplo bem claro para vocês em valores, tá? Como é que eu faço para colocar esses valores aí, tanto o primeiro como o segundo, em notação científica, levando em consideração a nossa regra que a base, esse número, precisa ser maior ou igual a 1, menor que 10. Como é que a gente faz, professor? Muito fácil. Eu vou transformar todo esse valor aí de cifras em números de base 10. A gente já viu lá que são os números divisíveis por 10, tá? Olha a quantidade de zeros que eu tenho. Potência de base 10, eu vou pegar esse valor que eu separei e vou contar quantos zeros tem nele. Ó. 10 elevado a 9. E aí o 3 fica do lado de fora como multiplicador. Então, a resposta para a potência e para a notação científica é essa. 3 vezes 10 elevado a 9. Seria o valor do nosso primeiro exemplo. Ah, professor, então eu reduzo o valor que tinha um monte de zeros? Exatamente isso. Vamos pegar agora esse valor de toneladas, 0, tantos zeros aí é expresso. O 3 é menor que 10, então está dentro, tá? Eu vou pegar aí o 6 e vou multiplicar por um número muito menor, que é 1 sobre 10 milhões. Como é que eu vou fazer isso, professor? Só contar o número de zeros que estão antes
no caso do maior e depois no caso do menor da vírgula, tá? Presta atenção, essa vírgula aí, ele vai andar com as casas decimais, esse número é muito pequeno, então na verdade eu tenho que dividir e não multiplicar. E eu tenho 10 elevado a menos 7. Por que menos 7, professor? Porque o sinal negativo do 7 representa um número muito pequeno. O menos quer dizer que eu estou colocando isso em forma de fração. 1 sobre 10 milhões, tá bom? E aí eu vou multiplicar esse 6 por isso, vai ficar 6 vezes 10 a menos 7. Ah, eu entendi. Professor, quando o número é pequeno, eu vou pegar o expoente e ele vai ficar negativado. Exatamente. Quando o número é muito grande, o expoente é sempre positivo. Para notação científica, tá bom? Aninha, volta aqui pra gente, antes da gente falar sobre a ideia e praticar sobre potenciação, notação científica, eu quero explicar para vocês mais uma vez, tá? Rapidinho. Nós vamos fazer um monte de exercícios e você pode pausar o vídeo e tentar acompanhar botando a nossa resposta. Não espera só a minha resolução ou a minha fala. Tenta fazer, tá bom? Voltamos agora para a nossa questão. Vamos para o slide de exercício. Vamos lá, Aninha? Mostra para eles aí como é que a gente faz. Primeira questão. Eu peguei uma questão bem atual. A baleia azul se alimenta exclusivamente de krill. São pequenos crustáceos, camarões minúsculos que ficam lá no mar, tá bom? E aí eles adoram essa comida. Ambos possuem massas distintas. A baleia é uma massa imensa e os krill são muito pequenos. Uma massa muito pequena, tá? Então eu peguei esses dois exemplos para a gente seguir. Como é que eu vou resolver esse tipo de questão? A baleia tem 140 em média, né? 140 toneladas. Como que eu represento na forma de notação científica? Simples, professor. O senhor já me adiantou. Eu vou diminuir esse número para que fique maior, igual a 1 e menor que 10. E aí eu vou contar o número de zeros e vou multiplicar por uma base com o expoente. Se o expoente for positivo, é um número grande. Se o expoente for negativo, o número é pequeno. Exatamente isso. A massa da baleia eu posso representar por 1,4. Olha, 1,4 maior que 1, menor que 10. Perfeito. 1,4 vezes 10 elevado a 2 toneladas. Já a massa do krill, como é menor, olha a massa do krill. Esse quantitativo de zeros após a vírgula já mostra muito pequena a massa dele. Então, fazendo essa contagem de números, eu vou ter 6 zeros. Como ela é menor, o expoente tem que ser negativo. Então, fica 2 vezes 10 a menos 6 toneladas. Deu para entender? Tá tranquilo? Então, vamos seguir agora para você entender mais próximo como foi que eu fiz essa resolução. Tá bom? Segue aí. Tinha uma vírgula. Eu coloquei a vírgula depois do zero e eu vou andar com essa vírgula, porque contando com a vírgula fica mais fácil. Preste atenção na animação. Pulei mais uma, eu multipliquei por 10. Pulei mais uma, eu multipliquei por mais 10. Tá bom? Então aí eu fiz uma multiplicação por 100. Por isso que é 1,4 vezes 10 ao quadrado. Tranquilo? A vírgula fica ali. E aí a representação é essa. Agora vamos para a solução 2. Coloquei a vírgula aqui, no 2 e vou passando, contagem. Aí eu tenho um 10 negativo, depois eu vou vezes outro, e o número de vezes que eu vou passando a vírgula é o número que vai ficar lá no expoente do 10, tá bom? Até chegar a vírgula que já existia. E aí eu pulei 6 casas. Como ela é menor, o expoente tem que ser negativo. Tranquilo? Agora, nós vamos falar de uma forma mais tecnológica do conceito de notação científica. Eu trago para vocês um exemplo que fala sobre o uso de pendrives, de HDs, de CDs, de DVDs, de cartão de memória, com o caso dessa figura que vocês estão visualizando aí. Só que a unidade da quantidade de informação, que nós chamamos de byte, ela também tem suas classificações. Então se liga que eu vou mostrar um exemplo, tá? Um byte e seus múltiplos, para que você possa entender, você compra um pendrive e ele tem gigas, 16, 8 ou 4, dependendo da quantidade de gigas, você vai multiplicar por isso, tá? 1 giga tem essa quantidade de bytes.
Imagina tu me multiplicar 16 GB por essa quantidade de bytes. Não dá para fazer. Então eu vou transformar a notação científica para ficar mais fácil. Quando eu estou trabalhando com kilobytes, eu trabalharei com 10 elevado a 3. Quando ele estiver em megabyte, será 10 elevado a 6, que são as quantidades de zeros que está lá no número. E quando eu trabalhar com gigabytes, será 10 elevado a 9, porque são as quantidades de zero que estão lá no número. Fechou? Vamos para o nosso exercício então? Vamos treinar? Ainda aqui, você presta atenção no exercício para seguir. Tenta responder, pausa o vídeo, tenta responder. Se não conseguir, volta que a gente vai dar a solução para você. Olha um exemplo, um CD-ROM com capacidade para 700 MB foi utilizado para gravar dados que ocupam 123. Ora, só gravaram 123 de 700. Descreva em notação científica esses valores em byte. Professor, você já me mostrou em byte 10 elevado a 3, é isso? Exatamente. Então eu só vou fazer a transformação direta. Solução para a gente. Eu transformei os 700 MB em byte, que é essa quantidade de zeros. Observe aí quantos zeros tem. Conta comigo. 9, não, 8. Então fechou. 8 zeros. Olha, conta, tem um 6 aqui, que é o megabyte, e depois ainda vou multiplicar por 7. Por isso fica 7 vezes 10 elevado a 8. Porque tem 8 zeros, gente. Muito simples. Conta. Passa um risquinho aí e você vai contar e vai ver o resultado. E 123 megas? Vai dar esse valor aí, ó, 123 mil. E aí nesse contato é só contar mais uma vez a quantidade. Quantos zeros tem? Tem 6. Bom, mas aí eu vou ter que levar em consideração que não posso expor 123 vezes 10 a 6. Lembra da notação científica? Maior que 1, maior ou igual a 1, menor que 10. Então eu tenho que multiplicar ainda e deixá-lo com 1,23. Por isso que eu aumento mais 2 casas lá em cima no meu expoente. Então fica 10 elevado a 8, tranquilo? Vou explicar para vocês mais facilmente como isso acontece. Agora volta para a minha linha para a gente trabalhar aqui uma coisa bem interessante. Bom, vocês já viram que notação científica depende muito de potenciação. Então, revisa a potenciação para poder adiantar bem esse assunto, tá bom? Eu vou adiantar a potenciação, falar um pouco do conceito e já fazer um monte de questões. Fica grudado aí na tela, pega teu caderno e continua fazendo as atividades. Vamos voltar lá para a nossa definição? Potenciação é o número natural e o número natural elevado ao número natural n, com essa expressão, a elevado a n, com esse exemplo que você tem aí, ó. 2 elevado a 5. Significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. O número no expoente é a quantidade de vezes que essa base está sendo multiplicada. Se ligou? Vê, olha, confere aí na animação. 5, 2, multiplicados entre si. Por isso que é 2 elevado à quinta. Tranquilo? Então, vai. Essa operação é chamada de potenciação. Certo? O 2 é a base. É ele que é multiplicado por ele 5 vezes, que é o número que está aí no expoente. Fechou? Não vai esquecer disso. Vamos para a próxima. Expoente quando for zero. Dentro da ideia de notação científica, eu vou me ligar nesse expoente zero. Tá bom? Qual é a potência de base não nula e expoente zero igual a 1? Olha os exemplos que eu tenho aí. 0,65 elevado a zero, igual a 1. Professor, por que todo número elevado a zero, com exceção de zero, do próprio zero, é 1? Porque o expoente zero é a divisão desse número por ele mesmo. Vai dar sempre 1. Observe no seu livro didático, se não busque outros exercícios. Esses são os exemplos para você verificar. Menos 3 elevado a zero, 1. Ah, então é muito fácil, professor. O número elevado a zero é igual a 1. Exatamente, com a diferença do zero. Tá bom? Vamos para outro exemplo. Quando o expoente for 1, é ele mesmo. Tá bem claro aí, ó. Preste atenção. 0,25 elevado a 1. É ele mesmo. Todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Fechou? Vamos para o próximo. Expoente negativo. Esse expoente negativo é quando eu multiplico
por 1 sobre. Lembra das aulas de potenciação. O expoente negativo é porque eu estou multiplicando por 1 sobre, tá? Não esquece. Qualquer potência de base não nula e expoente inteiro negativo é o inverso da base. Não esquece. Vamos fazer exercícios para a gente treinar? Nós vamos fazer atividades com exemplos. Ó, aqui um, ó. 3 elevado a menos 1 é a mesma representação que 1 sobre 3. Ok? Fechou? Olhou aí os outros? Menos 3 elevado a menos 4. 1 sobre menos 3 elevado a 4. Tá bom? Percebe que está havendo a inversão? Sempre vai ter 1 sobre. Número negativo, eu boto 1 sobre esse valor. Essas são as regras básicas para a gente entender. Notação científica a partir de potenciação. Tá bom? Olha, se liga aí, ó, nessa questão. E aí você vai ver propriedade da potenciação. Quais são as propriedades básicas? Vamos revisar a parte delas, bem simplesinhas, com os exemplos para você entender. Pausa o vídeo e vai toda vez olhando com calma que você vai ver. Olha, potência, quando eu tenho multiplicação de potências, eu tenho essa regrinha. Repete a base e soma os expoentes, como está em destaque. Toda vez que eu vou trabalhar com produto de potência de mesma base, eu somo os expoentes. E toda vez que eu for trabalhar com a divisão de potência de mesma base, eu subtraio os expoentes. É o contrário do produto. Ficou claro? Exemplos aí para você entender melhor. Tranquilo? Vamos para a terceira propriedade? Vem comigo, ó, presta atenção. Terceira propriedade, a gente trabalha com potência da potência. O que a gente faz, professor, então? Multiplica os expoentes. Sempre vai repetir a base. A regrinha é essa, tá? Sempre repete a base. Multiplica os expoentes. Achamos aí um meio termo, tá? Agora, a quarta propriedade. Quando eu tenho produtos entre os parênteses elevado a uma potência, eu posso separá-los, ok? Eu posso pegar essa potência e individualizá-la, do jeito que está aí também em destaque. Não esquece essa regrinha. E aí, se eu tenho uma divisão, também posso fazer a mesma coisa. Professor, são muitas regras, como é que eu vou pôr em prática? Segue comigo. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer uma revisão para que vocês entendam, ok? Então, vamos lá. Notação científica, revisando para vocês entenderem. Notação científica, ela tem um intervalo. Ela varia de maior igual a 1, menor que 10. Tranquilo? Regra fácil, muito fácil. Não esquece disso. E aí, quando eu vou para a potenciação, tem um produto de potência de mesma base. Repete a base, somam-se os expoentes. Certo? Não vai esquecer, tem um monte de exemplo aí no vídeo para você seguir. Certo? Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu sempre vou repetir a base e agora eu vou subtrair os expoentes. Por que eu subtraio? Porque é divisão. Tá? Eu tenho bases com expoente negativo, 1 elevado a ele. Eu tenho potências de potência, um número elevado a uma potência e depois ele está elevado mais uma vez. O que é que eu faço? Regrinha de novo, repete a base e multiplica os expoentes, tá bom? A partir disso eu tenho produto de bases diferentes elevado ao mesmo expoente, aí eu posso separá-los tranquilamente para fazer a questão. Deu para entender? E se eu tenho divisão de bases diferentes, mas elevado ao mesmo expoente, eu posso separá-los. Ficou claro? Os exercícios estão aí para vocês treinarem. Os exemplos estão bem claros. Pause o vídeo, volta lá se tiver dúvida. E não esquece, não falei no começo, vou te falar agora. Se inscreve no canal, entra nas nossas redes sociais que nós vamos estar apresentando para vocês novos conteúdos ligados ao teu livro, ao teu curso do 8º ano, ou aqueles que queiram fazer revisão, se preparar para concursos, nós estamos aqui abertos. Nos segue, toca lá, faz a tua notificação, toca no sininho e espera novos vídeos que vão estar preparados para a gente, tá bom? Mas não deixa de fazer as atividades. Estamos aqui para poder te ajudar da melhor forma. Pause o vídeo, busque a resolução, depois você volta para ver o resultado. Faça isso, não espere só a resposta. Treine bastante e você vai conseguir. Fechou? E aí, nas próximas aulas, nós vamos dar sequência aos assuntos que estão no seu livro do 8º ano. Pode contar?
e ver essa relação. Agora, a partir de hoje, conte conosco, passe para os seus amigos esse modelo de atividades e as nossas videoaulas para a gente estar sempre junto, ok? Um forte abraço, até a próxima!